De todas as abelhas sem ferrão do Brasil, provavelmente as urussus amarelas, essas que estão aqui atrás de mim, são as mais desejadas. Porém, junto com isso, são as mais difíceis de serem capturadas, uma das mais complicadas, principalmente por quem tem apenas a sorte a seu favor durante as capturas. Isso porque na maioria das vezes essas pessoas instalam iscas que não foram preparadas para a captura da urussu amarela e colocam em locais que não são procurados pela urussu amarela para a construção dos seus ninhos. Por isso mesmo, hoje eu estou aqui para te ensinar alguns pulos do gato para facilitar suas capturas das tão sonhadas abelhas urussus amarelas. Mas antes de qualquer coisa, editor, por favor, roda a vinheta. Olha, não sei se você sabe, mas aqui no Projeto Abelha no Mundo Afora, todo vídeo de captura a gente tem uma superstição. E é uma superstição que tem se confirmado a cada vídeo, porque no último vídeo que eu falei sobre a captura de mandaçaia, eu falei dessa superstição dos 7 anos de azar com captura, para quem não curtisse, comentasse e compartilhasse esse vídeo. E aqui tá valendo a mesma superstição. E do último vídeo, eu tenho que dizer, tem pessoas que não curtiram, não compartilharam e falaram que tava rolando esse azar com captura que na temporada não tinham conseguido capturar. Então se você não quer ter o azar com as suas capturas de abelha sem ferrão, quer garantir capturas de sucesso, inclusive as capturas de urussu amarela, curte, compartilha e se inscreve no canal, que aí você vai estar tranquilo com relação à superstição dos 7 anos para quem não curte os nossos vídeos de captura. E aí, curtiu? Comentou? Compartilhou? Já se inscreveu no canal? Então bora pro conteúdo! A melhor forma da gente, de fato, conseguir aplicar a ciência por trás das iscas que capturam mais urussus amarelas começa com um entendimento sobre essa espécie de abelha. Afinal, não tem como a gente adequar uma boa isca e instalar em um bom local para captura de urussu amarela se a gente nem bem conhece a urussu amarela, o seu tamanho, as diferentes espécies. Por isso, o primeiro passo da ciência por trás das capturas de sucesso é justamente conhecer quais as abelhas que queremos capturar. Bom, e falando sobre a urussu amarela, então, a gente tem algumas diferentes espécies que compreendem as urussus amarelas do Brasil, essa nomenclatura popular dessas abelhas. Todas as abelhas que são do gênero Melipona, ou seja, essas grandonas que vocês já viram em alguns vídeos aqui do canal, a mandaçaia, todas as de grande porte e que têm coloração amarelada pertencente ao grupo das urussus, são chamadas popularmente de urussus amarelas. E pasmem, tem 12 espécies de urussus amarelas no Brasil. Não só a bugia, não só a urussu amarela do Planalto Central. Tem também a Melipona fulva, Melipona flavolineata, Melipona, enfim, muitas espécies, muitos nomes científicos. E a maioria delas está na região norte, no estado do Amazonas principalmente. Só que a gente tem algumas principais que são mais criadas entre os meliponicultores, como por exemplo, a Melipona mondori, ou bugia, que é a que eu mantenho aqui no meu meliponário. A bugia é a espécie nativa da Mata Atlântica dentre as urussus amarelas, e ela ocorre em toda a faixa de Mata Atlântica, desde o estado de Santa Catarina até o estado da Bahia. Por isso, essa região específica de Mata Atlântica de Santa Catarina, Bahia, é justamente a região de ocorrência onde a gente consegue capturar as colônias de urussu amarela bugia, a Melipona mondri. Agora a gente tem uma outra urussu amarela que ocorre em uma região um pouquinho mais seca, para dentro do nosso país, que é a urussu amarela do Planalto Central, ou tujuba, como você pode conhecer. É a Melipona rufiventris. A Melipona rufiventris, ela ocorre principalmente no Cerrado, pegando a parte de Minas Gerais que faz divisa com os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e consequentemente os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são os estados de ocorrência dessa espécie que ocorre predominantemente no Cerrado. A gente tem ainda outras 2 espécies de urussus amarelas que são muito criadas nacionalmente, mas não aqui no sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, e sim lá na parte norte, que é a Melipona fulva, uma abelha amazônica chamada de urussu amarela da Amazônia, junto com a Melipona flavolineata, 2 espécies muito criadas na Amazônia por todos os meliponicultores dessa região, principalmente para a produção de mel. Afinal, são espécies que, assim como a jupará e a boca de renda, têm uma produtividade de mel muito boa. Independente da espécie, todas as urussus amarelas, em geral, têm uma morfologia, ou seja, o conjunto de características da abelha, características físicas, que são bem próximas. Todas elas têm uma coloração predominante amarela, justamente por isso que recebem o nome de urussus amarelas, têm um tamanho corporal maior, assim como todas as abelhas do gênero Melipona. As urussus amarelas, elas têm entre 11 e 12 milímetros, ou seja, 1,1 ou 1,2 centímetros
centímetros de comprimento. Algumas espécies, as principais, dentre a maioria delas, têm olhos verdes, mas essa coloração pode variar de acordo com a luminosidade, de acordo com a foto, de acordo com a espécie, com o genótipo também. Mas em geral, são abelhas de grande porte, de coloração predominantemente amarela, pertencentes ao grupo das melíponas, que constroem também pitos de barro adornados com raias. Isso também vai variando de espécie para espécie. Mas essas características gerais são as características que a gente pode utilizar para a identificação de uma urso amarela, que é muito fácil, na verdade, de ser diferenciada das outras espécies, principalmente por sua coloração única dentre essas 12 espécies do grupo popular das urussus amarelas. Bom, tendo conhecido um pouquinho mais sobre a urso amarela, fica uma pergunta muito importante. Gabriel, por que é tão difícil capturar uma colônia de urso amarela? Eu não conheço alguém que esteja aqui por perto que já conseguiu este feito incrível. Bom, vamos lá, sobre isso, a ciência explica pra gente o porquê de ser um pouco mais difícil capturar urso amarela. E tem 3 motivos principais. O primeiro é que as abelhas do grupo das melíponas realmente enxameiam menos vezes por ano. Afinal, essas abelhas de grande porte, elas necessitam de mais alimentação, elas têm um tempo maior para conseguir se desenvolver e uma população um pouco menor, normalmente, quando comparado com as abelhas trigoniformes, que são as jataís, as mirins, as abelhinhas que têm um desenvolvimento mais rápido. E por esse desenvolvimento ser um pouco mais lento, essas abelhas, elas se dividem naturalmente, ou seja, enxameiam menos vezes por ano, tendo, em média, uma enxameação por ano, diferente de algumas colônias de trigoniformes que chegam a enxamear 3 vezes no mesmo ano. E essa menor quantidade de enxameações, essa menor quantidade de divisões naturais, consequentemente, vai oferecer à natureza uma menor quantidade de enxames procurando novos locais para construir ninho. E isso faz com que as capturas dessas abelhas sejam um pouco mais raras do que de outras espécies que enxameiam mais vezes. Porque se a gente tem 10 colônias de urso amarela em uma região, a gente vai ter por ano 10 possibilidades de capturar, 10 enxameações. Agora, se a gente tem uma Scaptotrigona, por exemplo, que enxameia 3 vezes no ano lá, a gente vai ter, com 10 colônias de Scaptotrigona nessa região, 30 possibilidades de capturar. Afinal, uma delas vai estar enxameando 3 vezes todo ano. E o conjunto das 10 oferecerão 30 enxameações e muitas chances de você ter uma captura dessa espécie. Por isso que a chance de capturar uma urso amarela acaba sendo um pouco menor. Bom, e o segundo motivo é que as urussus amarelas, elas têm necessidades alimentares mais específicas. E isso influencia no desenvolvimento da colônia. Exemplo, a jataí é uma abelha muito generalista. E abelhas generalistas são aquelas abelhas que coletam alimento em uma gama muito grande de plantas. A jataí, pra você ter uma ideia, começa coletando alimento desde a quebra-pedra, que é uma plantinha herbácea bem pequenininha, que nasce espontaneamente, picão preto, até as maiores árvores, coletando néctar, coletando pólen, coletando resinas, um monte de recursos em várias espécies diferentes. Diferente da urussu amarela, diferente da jupará, diferente da boca de renda, que procura plantas específicas, grupos de árvores específicos para conseguir coletar o seu alimento. E essa restrição alimentar delas faz com que elas consigam se desenvolver em menor intensidade do que as abelhas que são mais generalistas. Porque se esse grupo de plantas que ela coleta alimento em determinada época do ano produz menos ou para de produzir alimento, elas consequentemente vão parar o seu desenvolvimento. O desenvolvimento nas colônias de abelha sem ferrão está completamente atrelado à alimentação. Quanto mais alimento entra, mais desenvolvimento acontece. Então, se essas plantas param de produzir, o desenvolvimento dessas colônias para de acontecer. E uma enxameação só ocorre quando a colônia terminou completamente o seu desenvolvimento, a ponto de ter que se dividir para liberar mais espaço. Por isso, acaba sendo mais difícil de conseguir capturar uma urussu amarela. E o terceiro motivo é que as urussus amarelas, elas nidificam em plantas específicas e com condições específicas, que são mais difíceis de encontrar do que as condições que uma jataí precisa, por exemplo, para nidificar. Um exemplo claro disso, jataí constrói seu ninho em caixa de luz, em caixa de correio, em bota de sapato, em escapamento de carro, em bloco de muro e também em árvore. As urussus amarelas só constroem seus ninhos em árvores. E a árvore que uma jataí precisa para construir o seu ninho é muito menor em diâmetro do que a árvore que uma urussu amarela precisa para construir o seu ninho. Porque o volume do oco que as duas precisam é muito diferente um do outro. A jataí precisa de um volume em torno de 1 a 2 litros. A urussu amarela precisa de um volume maior do que 10 litros. Não é qualquer tronco de árvore que oferece esse volume. Então, essas árvores de tronco grande que abrigam esses ocos
poucos que abrigam as condições que a uruçu amarela precisa para construir os seus ninhos são mais raras de serem encontradas. Normalmente só são encontradas em florestas mais preservadas. Isso faz com que a captura da uruçu amarela acabe se tornando mais complicada, porque ela tem menos possibilidade de enxamear na região e normalmente vai ter uma colônia muito distante da outra, justamente porque esses locais específicos, eles não ficam muito agrupados em um mesmo lugar, eles estão sempre distantes porque é complicado de encontrar. Isso vai tornando também complicada a enxameação e a captura dessa espécie. Bom, mas apesar de ser complicado, como você já entendeu, não é impossível. E uma prova é esse print que vocês estão vendo. Esse aí é um relato de um aluno abelhudo que conseguiu capturar uma uruçu amarela do Planalto Central, Melipona rufiventris, em uma isca PET de 2 a 3 litros de volume. Esse aluno, ele aplicou as estratégias da ciência por trás das iscas que capturam mais, que a gente vai falar aqui para vocês nesse vídeo, e conseguiu ter resultados incríveis capturando uma das abelhas mais ameaçadas de extinção do Brasil. É difícil de capturar a bugia, mas tujuba é mais complicado ainda porque está ameaçado de extinção. E esse aluno conseguiu esse feito. E não foi a sorte que trouxe isso para ele, foi a ciência. Ciência que vocês vão começar a ver a partir de agora. Beleza, Gabriel? E como que eu faço então para aplicar a ciência por trás das iscas que capturam mais uruçus amarelas? Qual que é a ciência por trás das iscas que capturam mais uruçus amarelas? Olha, se você ainda não separou um caderninho para essa aula, para esse vídeo, esse é o momento de você correr lá, pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta, estar com os dois em mãos e começar a anotar todas as informações que eu vou começar a falar a partir de agora. Porque agora eu vou falar para você de todos os pulos do gato para a captura das duas principais espécies de uruçus amarelas do Brasil. Então, se você quer ter chance de capturar essa espécie, chances reais, como o aluno que eu mostrei para vocês conseguiu, é agora a hora de você começar a anotar essas informações, beleza? Para a gente começar a falar sobre a ciência por trás das iscas que capturam mais uruçus amarelas, eu preciso dizer que a gente separou as duas principais espécies de uruçus amarelas capturadas no Brasil e capturáveis no Brasil, principalmente pela maior quantidade dos meliponicultores, né? Que é justamente a bugia e a uruçu amarela do Planalto Central. Então a gente vai falar neste vídeo sobre a Melipona monduri e a Melipona rufiventris e todas as características de nidificação de cada uma que vão fazer com que a gente construa as melhores iscas e instale nos melhores locais para a captura dessas duas espécies. E eu quero começar com a abelha que está aqui atrás de mim, a Melipona monduri, ou a bugia da Mata Atlântica. Bom, eu não sou de ferro, então eu precisei separar uma colinha com todas as informações das pesquisas científicas que foram consultadas para fazer e produzir este vídeo para vocês. E olha, não foi só uma, hein? Foi muita pesquisa científica. Para ver dessas duas espécies de abelha, você ficar mais de 1 hora pesquisando em pesquisa para trazer a ciência por trás das iscas que capturam mais essas duas espécies de uruçus amarelas. Então aproveitem bastante, tá bom? Bom, primeira coisa importante sobre as regiões de ocorrência da bugia. Como eu disse para vocês, a bugia ela ocorre principalmente do bioma da Mata Atlântica. Na verdade, é o único bioma de ocorrência dela. Desde o estado de Santa Catarina até o estado da Bahia. Claro que podem ter outros locais de ocorrência, mas as pesquisas citam essas ocorrências principais. E tem uma coisa importante, a predominância de ocorrência da bugia é de mata de extrato alto preservado. O que significa mata de extrato alto, Gabriel? São áreas que têm árvores ou matas de grande altitude. Extrato alto é uma mata mais preservada, mais intocada, que tem árvores de grande porte, de grande diâmetro, justamente as árvores que a bugia precisa para a construção dos seus ninhos, tá? Bom, e por falar em árvores, as árvores mais utilizadas para a nidificação da bugia, as espécies, né, são principalmente Bapeba pêssego, essa árvore que você está vendo aí, que é a Poulteria venosa, a Canela sassafrás, a Ocotea odorífera, e o ipê amarelo flor de algodão, a Tabebuia serratifolia. Essas três espécies que eu acabei de mencionar para vocês foram as três espécies de árvores mais utilizadas em pesquisa para a construção dos ninhos de bugia. O que isso significa, Gabriel? Significa que de todos os ninhos encontrados, a maioria estava nessas três espécies, com destaque para o Bapeba pêssego, que é a Poulteria venosa. Ou seja, se você vai instalar uma isca, você vai instalar principalmente nessas árvores aqui.
que são justamente as árvores que elas buscam para a construção dos seus ninhos. Se a sua isca tá lá, a chance dela construir ninho na sua isca é maior, desde que a isca siga os próximos passos que eu vou dizer para vocês. Bora lá! O diâmetro médio da cavidade que foi utilizada pela bugia para a construção dos seus ninhos ficou entre 15 e 18 centímetros, ou seja, o tronco da árvore que a bugia vai utilizar para a construção de ninho tem que ter dentro dele um diâmetro de 15 a 18 centímetros. Não tem como ser um tronco pequeno. Se precisa de um diâmetro de 15 a 18 centímetros, tem que ser um tronco grande. A DAP dos troncos mais utilizados para a construção de ninho das bugias, DAP é o quê? Diâmetro da altura de peito. Quando a gente chega perto de uma árvore aqui, ó, na altura do nosso peito, o diâmetro dessa árvore que a bugia utilizou para a construção dos ninhos tinha entre 30 e 40 centímetros. Então é uma árvore de grande porte, justamente porque precisa ter uma cavidade de 15 a 18 centímetros. O extrato principal de nidificação da bugia, assim como da tujuba, foi a madeira, então não são espécies que estão adaptadas a construir seus ninhos em outros materiais, tem que ser árvore, tem que ser madeira, tá? Justamente por isso que as principais entradas para os ninhos de bugia e de tujuba, as iscas que a gente vai construir, tem que ser entrada de madeira, de preferência entrada de tronco. Você vai pegar um tronco, cortar uma fileira desse tronco aqui embaixo, aqui em cima, ó, você vai utilizar uma parte do tronco com um furo assim, ó, na transversal, na horizontal. E esse tronco você vai acoplar na entrada da isca. Então essa isca vai ficar a isca por trás e o tronco na frente. Você pode amarrar com arame para deixar ele bem preso. As abelhas elas vão entrar e sair do tronco. Isso dá uma enganada na abelha escoteira que vai chegar lá e facilita a aceitação dessa isca, justamente por ser o material natural de nidificação dessas abelhas. É o que elas estão buscando. Outra informação muito importante é o diâmetro da entrada das iscas. A maioria das colônias de bugia nas pesquisas, as que foram estudadas, tinham um diâmetro entre 1 e 2 centímetros na entrada. Ou seja, entre 10 e 20 milímetros tem que ter a abertura de entrada da isca que você vai instalar ou da caixa isca para captura. Por ser toda de madeira, a caixa isca tende a facilitar as capturas também. Então esse é o diâmetro médio que você vai utilizar. Bom, a altura em relação ao solo, isso é muito importante, preste muita atenção. A bugia construiu a maioria dos ninhos que foram estudados na pesquisa, poucos estavam diferente dessa altura, em uma altura a partir de 2,8 metros em relação ao solo e até 5,2 metros em relação ao solo. Então a maioria dos ninhos de bugia foi encontrado entre 2,80 metros e 5,20 metros em relação ao solo, ou seja, estavam altos. Onde que você vai instalar sua isca? Alta, se você quer capturar bugia. Entendido? Bom, visto sobre a bugia, a gente começa então a ver agora sobre a tujuba, a Melipona rufiventris ou uruçu amarela do Planalto Central. As regiões de ocorrência da tujuba, como o próprio nome popular já diz, é o Planalto Central brasileiro. Então ela pega a região centro-oeste toda, Goiás, Mato Grosso do Sul, e pega a parte da região sudeste, a parte do estado de Minas Gerais que faz divisa com esses outros estados, que também tem a ocorrência do bioma do Cerrado, que é o bioma natural de ocorrência dessa espécie aqui, tá? As árvores mais utilizadas para construção de ninho da tujuba foram as árvores da família Fabaceae, principalmente a acácia e a alfarrobeira, as árvores da família Bignoniaceae, principalmente os ipês e os jacarandás, as árvores da família Anacardiaceae, como o cajueiro, principalmente, as árvores da família Burseraceae, como a imburana, principalmente, e as árvores da família Lauraceae, como principalmente o loureiro. Essas foram as principais árvores utilizadas pela tujuba para a construção dos seus ninhos, ou seja, essas são as principais árvores que você vai escolher para a instalação das suas iscas PET. O diâmetro médio da árvore utilizada pela tujuba para a construção do ninho foi 18 centímetros. Já é um diâmetro muito menor do que o que a bugia precisa, por exemplo, para a construção do seu ninho. À medida que a bugia tem um oco de 18 centímetros de diâmetro, a tujuba precisa de um tronco inteiro de 18 centímetros de diâmetro. Então o oco que ela utiliza é um pouco menor, justamente por ser uma colônia que tem menor quantidade de indivíduos, de operárias. Isso ocupa menor espaço. Então é uma colônia que depende de espaços menores para construção dos seus ninhos. Isso facilita encontrar árvores que tenham um porte correto para instalar a isca. O diâmetro do pito de entrada das colônias de tujuba estudadas na pesquisa foi também entre 1 e 2 centímetros, então mesmo diâmetro do pito de entrada da bugia. O extrato de nidificação foi madeira também, são espécies que nidificam na madeira. Não tem conversa. Você quer capturar bugia, quer capturar tujuba, quer capturar uruçu amarela, tem que instalar isca em árvore, tá? Você pode instalar isca com entrada de madeira, como a gente disse, né? Simulando
camuflando o tronco, uma isca bem camuflada, ou direto a caixa isca para captura, porque já está um material natural de identificação dessas espécies. A altura em relação ao solo das colônias de tujuba, olha que interessante, isso muda bastante de espécie para espécie, para a gente ver como a mesma isca para todas não funciona, mesmo sendo um grupo parecido, como as urussus amarela. A altura em relação ao solo que a tujuba usou para construir seus ninhos na pesquisa foi de até 2,15 metros. A bugia começou a construir ninhos a partir de 2,80 metros. A tujuba construiu ninhos até 2,15 metros. Então a tujuba é uma espécie que constrói ninhos em alturas menores. Você tem que instalar suas iscas em alturas menores. Altura de peito, 1 metro de altura, até no máximo 2 metros de altura. Bugia não, bugia você tem que levar a escadinha para instalar, porque é a partir de 2,80 metros para ter uma captura de sucesso de bugia. Bom, entendido isso, Gabriel, qual a melhor isca? Qual a melhor instalação para bugia e para rufiventris? Vamos ver na prática o que eu faria para instalar as iscas corretas para essas espécies? Começando pela bugia, deixa eu pegar as informações da bugia aqui, ó. A gente sabe que a região de ocorrência da bugia é sul, sudeste e nordeste. Principalmente Mata Atlântica, principalmente, como eu disse aqui, ó, mata de extrato alto, florestas bem preservadas. Então eu não instalaria isca se não tiver essas características. Se você está em outros locais fora do local de ocorrência da bugia, não tem como instalar isca esperando capturar bugia. Não tem bugia aí, não vai ter enxameação para você ter captura. E vale lembrar que se for uma mata secundária, uma mata em recuperação, a chance de ter bugia é praticamente zero. Ela precisa de árvores de grande porte, tem que ser uma mata preservada. Bom, entendido isso, eu prepararia minha isca seguindo o volume médio que a bugia precisou para construir os seus ninhos, que nas pesquisas ela buscou volumes médios que variavam de 10 a 15 litros nos ocos que elas utilizavam para a construção de ninho. Então as iscas que eu vou construir para a captura de bugia têm que atender isso que elas buscam na nidificação natural. Iscas que tenham de 10 a 15 litros. É claro que não precisa ser exatamente isso. As enxameações normalmente têm uma força menor, uma quantidade menor de indivíduos e, consequentemente, ocupam menos espaço. Como é uma isca provisória, você pode construir a isca com um tamanho menor em volume, 5 litros, 6 litros. É claro que você não vai botar uma isca de 2 litros para capturar bugia, que aí não vai dar certo. Mas a partir de 5, 6 litros, já tem chance de capturar um enxame com menor quantidade de operárias. E a partir daí eles vão se desenvolvendo, você transfere e tem uma colônia. Mas a média encontrada nas pesquisas para os ninhos naturais foram ocos de 10 a 15 litros de volume. Então não instalaria iscas menores do que 5, 6 litros para captura de bugia. Fora isso, a isca para bugia eu prepararia com um material termorregulador que não absorve água, porque o local de ocorrência da bugia é um local muito úmido. Se eu preparo a isca para bugia com jornal, com papelão, mesmo não molhando diretamente o jornal ou papelão, ele vai absorver água no ambiente, com um ambiente muito úmido, mata umbrófila densa, mata atlântica, mata preservada, tudo muito úmido. E isso vai acabar interferindo na termorregulação dessa isca, interferindo nas chances de captura. Então eu usaria plástico bolha ou manta térmica, que são materiais que não absorvem água e conseguem manter uma boa termorregulação. E sobre a proteção contra a luz, usaria plástico preto. Se não for um grosso que barra bastante a luz, eu usaria várias camadas para conseguir barrar bem a luz que chega até o interior dessa isca. Porque os troncos que a bugia busca para a construção de ninho são troncos muito grandes, cavidades bem protegidas. Então não entra a luz lá dentro e é importantíssimo para ela e para as outras colônias de abelhas sem ferrão que não tem incidência de luz dentro do ninho para o seu bom desenvolvimento, tá? Bom, entendido isso, a entrada que eu usaria nas iscas de bugia, como eu mesmo disse, seria tronco de árvore mesmo, como o aluno que capturou a tujuba utilizou, tronco de árvore. Isso inclusive foi o que possibilitou ele provavelmente ter essas capturas, além da instalação correta, do preparo correto. Então eu utilizaria troncos na entrada da minha isca ou instalaria direto as caixas iscas, para seguir o material natural de nidificação que elas buscam, que é a madeira. E sobre a instalação dessa isca, eu buscaria principalmente as 3 espécies de árvores que eu citei que foram as mais buscadas, abapeba, canela sassafrase e ipê amarelo. Se não encontrasse elas, eu procuraria plantas e árvores semelhantes, que tenham um diâmetro semelhante de tronco, tá? E que estejam em uma região semelhante. Então, se eu não encontrar essas 3 plantas aqui, eu busco uma planta que tenha 30 centímetros de diâmetro na altura do nosso peito e nela eu instalo nas bifurcações, ou em galhos laterais, ou no tronco principal, na altitude correta, a isca para capturar bugia.
você. Então, seguindo as características do tronco que ela busca, tá tranquilo, mesmo que você não encontre a espécie específica que ela utilizou, se você seguir uma aproximação do tamanho do tronco, do tamanho da árvore, você já vai ter bons resultados. E aí, feito isso, você vai instalar na altura correta. Aí você tem como regular. Então, a partir de 2 metros, pelo menos, a gente viu que a altura média foi a partir de 2,8, a partir de 2 metros você instala para cima. O máximo que você conseguir até os 5,2 metros. Mas toma cuidado para você não se aventurar em grandes alturas, tá? Pelo amor de Deus, não vai aprontar para subir uma árvore de 5 metros de altura para instalar isca de bugia e não conseguir descer depois, ou descer e quebrar alguma coisa, ou se espatifar no chão. Instala na altura que é segura para você. Sendo a partir de 1,5 metro, 2 metros, já tem chance. Não precisa chegar até os 5, pelo amor de Deus, beleza? Bom, entendido isso, vamos ver então agora como preparar a isca para tujuba, a Melipona rufiventris. A gente sabe que a região de ocorrência dela é centro-oeste e os estados que fazem divisa com esses outros estados do centro-oeste, como Minas Gerais, e a parte de São Paulo, que tem cerrado já mais pro interior, perto da divisa com Mato Grosso do Sul, tá? Então é só nessas regiões que tem a predominância do cerrado que a gente pode instalar iscas para tujuba e ter chances de capturá-la. Fora disso, não instale iscas esperando ter captura de tujuba. Entendido isso? O preparo da isca para tujuba, eu usaria materiais que têm um potencial termorregulador, mas que não acumulam muita temperatura, como plástico bolha e a manta térmica. Eu usaria jornal ou papelão. São materiais que molham com mais facilidade, mas estando em uma região mais seca como o cerrado, que tem baixo índice pluviométrico, ou seja, chove pouco, é um material que não vai ter chance de molhar por umidade, por exemplo, e vai conseguir manter uma boa termorregulação sem aquecer demais. Uma preocupação para essas regiões é o aquecimento excessivo, por serem regiões mais quentes, tá? O plástico para isca, usaria a mesma coisa que a bugia, um plástico que vede bastante a luz e que proteja das chuvas, tá bom? E a entrada, mesma coisa que bugia, entrada de tronco de árvore ou caixa isca para captura. O que vai mudar na isca para tujuba é o volume. Como a tujuba é uma espécie que tem menos indivíduos do que a bugia, a gente instala iscas com um volume menor do que o que precisa para a bugia. O volume médio de construção dos ninhos de tujuba nas pesquisas, por exemplo, ficou entre 5 e 10 litros. Então, iscas a partir de 2, 3 litros já capturam as enxameações mais fracas, que têm menor quantidade de operárias. E as iscas maiores capturam enxameações mais fortes e têm o espaço necessário que as colônias estudadas nas pesquisas precisaram para se desenvolver, tá? Entre 5 e 10 litros. Inclusive, é por isso que nosso aluno capturou com uma isca de 3 litros, porque ele capturou um enxame que estava em processo de desenvolvimento, ainda com poucas operárias. Ele esperou o tempo de 60 dias, transferiu e hoje está uma colônia super forte na caixa. Bom, entendido como preparar a isca, a instalação dessa isca ela tem que seguir alguns padrões diferentes do da bugia. Se você tiver acesso na sua região a acácia, alfarrobeira, ipê, jacarandá, cajueiro, imburana e loureiro, aí você escolhe essas plantas para instalar os seus ninhos iscas e, de preferência, essas árvores que tenham, em média, 18 centímetros de diâmetro de tronco. Você viu que é um tronco um pouco menor? Diferente da bugia que precisa de 30 a 40 centímetros, a tujuba é 18 centímetros de diâmetro. Então é mais fácil de encontrar as árvores que você precisa nessas características. Às vezes não encontra as espécies que ela utiliza, mas se você encontrar semelhantes, já dá para instalar, fica uma busca mais facilitada. E ainda sobre instalação, as iscas para tujuba não precisam ficar em grandes altitudes. Nas pesquisas ela construiu o ninho até 2,15 metros a partir do chão. Então instalando nessa altura, você já consegue ter chances de capturar a tujuba. Mais ou menos a altura do peito, 1 metro a partir do chão, 2 metros a partir do chão no máximo. Então não precisa de escada, não precisa se aventurar em grandes alturas para instalar isca que tem boa chance de capturar o urso amarelo do Planalto Central. Você viu só como a ciência faz com que a gente tenha mais resultados? A sorte não te traz captura de sucesso. Instalar isca e acreditar que a sorte vai te trazer a abelha que você quer é pedir para se frustrar, é pedir para ter iscas vazias, é pedir para ter decepção com a sua criação de abelha sem ferrão. Agora a ciência é muito diferente. Ela sim tem o poder de te trazer muitas capturas e de muitas espécies diferentes para que você tenha o seu próprio meliponário do jeito que você sempre quis, sem precisar investir dinheiro e capturando com eficiência as mais diferentes espécies de abelha sem ferrão que ocorrem perto de você. Agora, uma coisa é fato, você precisa compreender essa ciência para aplicar nas iscas que você vai instalar para as colônias que estão perto de você. Afinal, essas duas espécies que eu falei aqui são apenas duas e as informações que a gente usou para elas não podem ser aplicadas para as outras. Vocês viram que mesmo sendo duas urussus amarelas, variou o tamanho de isca, variou a altura de instalação, variou o material de termorregulação, variou a espécie de árvore a ser instalada? Pois bem, imagina se mudar
o tamanho da abelha, o gênero da abelha, se mudar a espécie de abelha, muda muito entre uma e outra. E você precisa entender para conseguir aplicar. Porque se você não entende e tenta aplicar, você ainda vai estar dependendo da sorte e vai se frustrar. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas Gabriel, se não deu certo para mim até agora, por que você acha que daqui pra frente vai ser diferente? E eu te digo, porque agora você não tá mais sozinho. Eu sintetizei a ciência e a prática das capturas de sucesso em um método para te tornar um mestre em capturas de abelha sem ferrão. Para que com isso você consiga fazer capturas como essas que estão aparecendo aí na tela para você, dos alunos abelhudos que utilizam a ciência por trás das iscas que capturam mais, para capturar manda-saia, para capturar mirim, para capturar escaptotrigona, frieziomelita, para capturar uruçu, para capturar bugia, para capturar muitas espécies diferentes. E você pode usar isso para capturar a espécie que você quiser que está ocorrendo por perto de você. E acredite, tem muitas delas ocorrendo por aí. No dia 14/3, na próxima quinta-feira, eu vou dar uma aula sobre o método OPC, o método que trouxe para os meus alunos mais de 10.000 capturas de abelhas nativas sem ferrão de dezenas de espécies diferentes e que pode trazer esses resultados de sucesso para você. E o melhor é que essa aula é completamente gratuita, porém é exclusiva. Para você receber o acesso dessa aula e receber as informações com todos os materiais que você precisa trazer para a aula, que são materiais simples, mas que durante a aula você vai utilizar junto comigo, ao vivo, para colocar em prática as melhores iscas, melhores instalações, melhores atrativos para te trazer esses resultados de sucesso com as suas capturas, é só dentro do grupo do WhatsApp que você vai receber. Por isso mesmo, clica no link que está nos comentários desse vídeo, que está aqui na descrição, entra pro grupo do WhatsApp da aula do dia 14/3 dos futuros mestres em captura que vão participar dessa aula junto comigo. E estando lá dentro, aguarde a mensagem onde eu vou te mandar tudo o que você precisa para aproveitar ao máximo essa aula gratuita do dia 14/3. Eu espero você lá, futuro mestre em captura de abelha sem ferrão, para te mostrar de fato tudo sobre a ciência por trás das iscas que capturam mais, para que você comece a aplicar ela aí com suas próprias capturas de sucesso. Um grande abraço do maior abelhudo de todos, até o grupo do WhatsApp, pessoal, e até a próxima. Fui!